Olá pessoal, tudo bem? Nós assistimos então a expansão dos BRICS para 6 novos países. E existem muitas expectativas a respeito do que tais países têm a contribuir para os BRICS, se é que tem. E além do mais, por que tais países entraram no BRICS? Então, porque estes e não outros foram os escolhidos. Mas antes eu gostaria de pedir a você aqueles recados importantes. Deixa o like, se inscreva no canal e também compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Ao todo foram 23 países que pediram para fazer parte do BRICS, no que se começou a chamar de BRICS Plus. Porém, somente 6 países passaram a fazer parte deste agrupamento de poder que nós estamos analisando aqui já há algum tempo como sendo um dos pilares da geopolítica do mundo contemporâneo, e isto só vai reforçar o que nós estamos falando, estes novos países. Agora um recado importante a você. Se você quer aprender geopolítica, baixe aqui na descrição do nosso vídeo o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, onde ali você tem uma série de sugestões de leitura a fim de que você entenda a geopolítica mundial. Pessoal, então vamos aqui ao BRICS Plus, a adesão de 6 novos países, mas antes lembrando que o BRICS é um agrupamento de países que tem 5 grandes potências locais. Uma delas é uma potência que tem pretensões globais, como a China, e claro, são importantes no seu cenário geopolítico regional, né? E agora, nós temos que 6 novos países entram para o BRICS. É o caso da Argentina, conforme vocês visualizam aqui na cor em vermelho, tudo bem? Então a Argentina é um novo membro dos BRICS. Além da Argentina, 2 países na África, é o caso da Etiópia e também é o caso do Egito. Só que é curioso nós termos clareza também que o Egito já é um país que faz parte do Banco dos BRICS. Então o Banco dos BRICS foi criado em 2014, os 5 países dos BRICS têm certamente participação nesse banco e ao longo do tempo outros países entraram para o Banco dos BRICS e um deles é o Egito. O outro é o Emirados Árabes Unidos, que também passou a fazer parte dos BRICS, país aqui na região do Oriente Médio. Um outro país que também pertence ao Banco dos BRICS é o caso da Indonésia, aqui na região da Ásia. Esse país não entrou para os BRICS porque pediu para adiar a sua adesão para o futuro. Tudo bem, não sabe exatamente por quê, mas houve esse pedido. Agora, 2 outros países no Oriente Médio também adentraram para os BRICS. É o caso da Arábia Saudita e também do Irã. Então você tem aí o Irã e também a Arábia Saudita enquanto membros, né, novos dos BRICS. 6 países ao total, cada um presente em uma região estratégica importante do mundo. E então nós nos perguntamos por que tais países passam a fazer parte dos BRICS e não outros. Vamos tentar compreender. A primeira coisa que tenho destacado é a posição geográfica e, consequentemente, a sua importância geoestratégica. Então, a posição geográfica e a sua importância geoestratégica é, sem dúvida, um dos fatores fundamentais para a adesão de tais países. Claro que são países emergentes. No caso da Etiópia, é um país importante que tem se destacado no contexto da economia do continente africano. É um dos países que apresenta o maior crescimento econômico no território da África. Nós vamos ver um gráfico comparando, inclusive, o crescimento econômico da Etiópia com a Venezuela, certo? Além do mais, uma característica que marca muito os BRICS, além de serem países emergentes, é o fato de terem muitos recursos naturais. E os países agora que entram para os BRICS têm enormes recursos naturais. O petróleo é inquestionável, é só olharmos para o Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Irã. São importantes players na geopolítica energética internacional. Além disso, a grande participação de gás que há tanto no Irã, bem como também nos Emirados Árabes Unidos. Então, a questão energética é fundamental para tais países. E, pior, eles estão localizados numa posição chave do planeta, que é a região do Oriente Médio, em especial o famoso Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte de toda a produção de petróleo mundial.
Então, a posição, no mínimo, importante. A grande presença de minérios, ok? No caso, o ouro é um minério em grande quantidade na Etiópia, só para dar um exemplo, né? E a importante produção agrícola. Então, são países que têm uma economia fortemente baseada na questão agrícola. A Argentina é um importante produtor agrícola, não somente agrícola, mas também pecuário, assim como a Etiópia. É um país que tem uma economia mais frágil em termos de participação de tecnologia, indústria, enfim, é um país predominantemente rural, inclusive ainda hoje, salvo engano, e tem uma enorme produtividade de bens agrícolas. Ou seja, os BRICS são países que têm bens agrícolas, minerais, enfim, recursos naturais, e os novos membros têm a mesma característica em boa medida. E, claro, a sua posição geoestratégica é fundamental. Um outro aspecto importante seria ampliar o leque de alternativa à Europa e também aos Estados Unidos. Então, estes países adentram para o BRICS justamente para terem ao seu lado ou no mesmo grupo países que são importantes em termos de posição geopolítica mundial. A China ou mesmo o próprio Brasil, não é? É inquestionável a importância geopolítica que o Brasil exerce no mundo, independentemente do atual governo. Não é disso que se trata. Se trata que o Brasil é grande, independentemente de quem seja o seu líder ideológico. Tudo bem? O fato é que o Brasil tem uma economia significativa, o Brasil é um grande produtor agrícola, pecuário, mineralógico, etc. Tudo certo? E, claro, a influência geopolítica diplomática que o Brasil tem em toda a América do Sul. Então, o Brasil é um player importante no cenário geopolítico internacional. Alguns dizem, inclusive, que o Brasil é o mais importante país entre os não importantes, mas é o menos importante junto aos importantes. Ou seja, o Brasil tem uma posição muito intermediária no jogo das relações internacionais, mas é inquestionável que o Brasil também é uma potência diplomática, certo? Porque são raros os territórios onde o Brasil não é bem-vindo, não é? Raríssimos, por vários motivos, que não é o caso agora. Então, estes países, no caso a Etiópia ou mesmo o Egito, passam a entrar para o BRICS e estão agora ao lado de países importantes, como é o caso da China, e estou dando exemplo aqui do Brasil, especialmente porque o Brasil é um país chave fundamental no contexto da geopolítica regional, tudo bem? Agora, esta expansão se deu por influência da China? Provavelmente. Tudo bem? A China, inclusive, tem costurado uma aproximação geopolítica entre rivais importantes no Oriente Médio, especialmente a disputa entre Irã e Arábia Saudita tem sido diminuída por conta da influência crescente chinesa, que tem buscado fazer ambos os países dialogarem, chegarem a acordos ou mesmo minimizarem as tensões que existem entre os dois territórios. Inclusive, as disputas entre o Irã e a Arábia Saudita é compreendida como sendo uma espécie de guerra fria do Oriente Médio. Por quê? São as duas principais potências regionais que exercem influência em regiões específicas do Oriente Médio. Só para dar um exemplo, o Irã exerce uma forte influência em grupos específicos do Iraque, da Síria, exerce influência no Líbano e também sobre o Hamas, que atua na região da faixa de Gaza. Por sua vez, a Arábia Saudita tem outros aliados na região, certo? Então você tem ali uma disputa muito forte envolvendo Irã e Arábia Saudita, mas, entretanto, a isso nós temos a China buscando colocar esses dois territórios para dialogarem. E o detalhe ainda importante é que o Irã é o inimigo dos Estados Unidos, não é? A Arábia Saudita é um grande aliado norte-americano. Mas a China tem buscado se aproximar desses territórios a fim de ter influência sobre eles, evidentemente. É claro que a China necessita de petróleo, energia, etc. Mas a China vai buscar ali cada vez mais ter uma grande influência sobre a Arábia Saudita. Olhando para a questão do Brasil, nós temos que o Brasil era um país que estava mais refratário, não era o grande entusiasta da expansão dos BRICS. Quem liderou a expansão dos BRICS foi justamente a China, tudo bem? Agora, o Brasil, em alguma medida, promoveu a adesão da Argentina, tudo bem? Porque a Argentina é um país importante geopoliticamente para o Brasil e atualmente a Argentina tem no Brasil um líder do continente sul-americano, em especial o atual governo. Talvez isso possa mudar no futuro, certo? O apoio a Moscou, será que é isso que a Rússia tem buscado à medida que há essa expansão dos BRICS? Tudo bem? Agora, uma coisa interessante de nós observarmos é a liderança sul-africana. Nós tínhamos que, de última hora, a Etiópia aderiu
não é? Ou foi aceita, convidada ali para participar dos BRICS. Tudo bem, houve o pedido formal, evidentemente, mas de última hora nós temos que a Arábia Saudita diplomaticamente acerta a situação para que a Etiópia seja um membro do BRICS também. É claro que a Etiópia é fundamental em termos de posição estratégica, especialmente para a China, por conta da região do Djibouti, no Mar Vermelho, naquela localidade do Chifre da África, né? Mas também é um país africano, certo? E a África do Sul exerce uma espécie de liderança no continente, tudo bem? E essa é curiosa, né? Porque essa liderança sul-africana rivaliza em boa parte com a liderança egípcia, né? Muito bom. Eu gostaria que você comentasse aqui no nosso vídeo qual país deveria ter entrado no BRICS e não entrou. Mas antes, vamos aqui, ó. Posição geoestratégica dos países, Oriente Médio e aí, conforme a gente falava, o Estreito de Hormuz. Então, a Arábia Saudita, além do Irã, bem como este país aqui, ó, pequenininho, não é? Os Emirados Árabes Unidos, certo? Emirados Árabes Unidos presentes no BRICS. Esta posição geoestratégica por conta da rota de passagem do Estreito de Hormuz, que é justamente por onde vai passar o petróleo produzido no Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, aqui por esta localidade e ganhar o Oceano Índico, por exemplo. Tudo bem? Então a posição geográfica do Estreito de Hormuz é significativa, além da influência chinesa crescente nesta região. Outro território no norte da África, aqui a Etiópia, enquanto membro dos BRICS, conforme a gente falava, a posição geoestratégica aqui, especialmente para a China, mesmo porque aqui nós temos um país chamado Djibouti, sobre o qual a China exerce uma forte influência, tudo bom? E a China se propaga em termos de influência a partir do Djibouti para o interior do território, no caso aí a influência crescente chinesa na região da Etiópia. A África do Sul aqui tem a sua, né, aliança crescente, portanto, com a Etiópia, mas sem dúvida existe sim a influência chinesa na adesão da Etiópia enquanto membro dos BRICS. Olhando aqui a economia da Etiópia, nós vamos observar que a partir de 2004 nós teremos um crescimento bastante significativo do PIB da Etiópia, tudo bem? Não por acaso, então, é um país que vai ter um crescimento em torno de 5% ao ano pelo menos, certo? Um crescimento significativo. Em 2015 foi o país que mais cresceu no continente africano, salvo engano, né? Em comparação com a Venezuela, você tem que é um país que apresenta uma estabilidade no seu crescimento, não é? A Venezuela, por conta de crises e tal, apresenta crescimento, e à medida que o barril do petróleo acaba oscilando e as crises internas da Venezuela também, a Venezuela apresenta queda e tal, né? Diferentemente da Etiópia, que apresenta uma expansão econômica bastante significativa, ok? Se configurando, portanto, como um dos países mais promissores no continente africano e, por isso, um importante emergente, ok? Outra coisa, nós temos aqui, ó, o crescimento do PIB per capita, não é? Mais por PPC, paridade de poder de compra. Nós vemos novamente, desde 2004, o crescimento econômico do território da Etiópia de maneira bastante robusta, significativa. O país, claro, ainda apresenta uma série de problemas em termos de IDH, acesso à educação, qualidade de vida, etc. Tudo bem, mas com todos os problemas que o país tem apresentado um crescimento econômico muito interessante e por causa disso é olhado como um país promissor para investimento tal. Quando se cria o termo BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, lá em 2001, o Jim O'Neill, ele fala, pô, esses países aqui estão crescendo bastante economicamente e eles têm condições de serem países para investimento e desenvolvimento. Temos que olhar para eles. Quando os BRICS hoje olham para a Etiópia, existe algo parecido. Não, pera lá. A Etiópia apresenta um crescimento significativo já mais de uma década. Esse país, portanto, é um país promissor em termos de desenvolvimento econômico. Tudo bem? E alguém questionaria, poxa, mas e a Argentina que está em crise econômica? Por que a Argentina foi a escolhida para entrar no BRICS? Aí, no caso, a Argentina porque é um país emergente e não necessariamente porque a Argentina está
com um bom desempenho econômico. Mas, além de ser um país emergente, é por causa da posição estratégica que a Argentina tem, especialmente no Atlântico Sul. Então, conforme os países, o critério ele vai alterar um pouco, em alguma medida, na minha interpretação. Tudo bem? Vejamos aqui a economia africana. Nós temos que, de longe, as duas grandes economias no território africano são, na cor azul, a África do Sul e na cor vermelha, a economia do Egito. Então, Egito, país estratégico, localizado também no norte da África. Este país é fundamental porque ele tem aqui uma passagem importante. Vejam vocês que ali é o canal de Suez. Aqui nós temos a Etiópia e o de Djibouti. Certo? É uma das zonas mais fundamentais de estrangulamento da economia internacional. Se o Egito fechar o canal de Suez, simplesmente é necessário dar uma volta lá embaixo para fazer a economia internacional girar, tudo bem? E outra coisa, se o Estreito de Hormuz aqui for fechado, todo o petróleo da Arábia Saudita, do Irã, também vai ter dificuldade de chegar até a região do Oceano Índico. Por isso que eu estou destacando com vocês aqui a importância da posição estratégica, né? E claro, de Djibouti e Etiópia, na região do Chifre Africano, posição geoestratégica importante. Lembrando, repito, que a China tem uma projeção de poder para a África a partir da sua base, ok, do porto que administra na região do Djibouti, tudo bom? Alguns discutem que há um interesse militar da China de construção de bases militares na região da Etiópia, ok, para ter o controle sobre esta localidade importante aqui, né? E o Egito já tem um canal consolidado importante, um dos mais importantes pontos de passagens do planeta Terra e por isso, portanto, aí é fundamental a presença do Egito no BRICS, conforme a gente está observando, né, de uma maneira muito mais ampla no cenário da geopolítica internacional, né? Aqui o Egito, então, conforme a gente falava, é o país que tem apresentado um crescimento econômico também, né? Você visualiza aqui na cor azul, vermelha, né, o crescimento do Egito de modo bastante significativo já há algumas décadas, tudo bem? E por isso, portanto, chama a atenção que é um país emergente que merece ser observado e por isso é convidado também a participar do BRICS, certo? Aqui nós vimos a posição geopolítica do Egito, vamos observar a importância geoestratégica da Argentina. Quando nós olhamos a cartografia, o mapa no mundo, que é uma característica importante do nosso curso, aliás, se você quer aprender geopolítica com uma metodologia que te tire do zero para a compreensão completa do que acontece no mundo, vem estudar com a gente. Metodologia com aulas e uma característica nossa é justamente observar o mundo a partir da cartografia, dos mapas, a importância que tem a observação do mundo a partir do mapa. O link está na descrição do vídeo, não é? Clica lá e venha para o nosso território geopolítico. Olhando aqui, olhem vocês a importância da posição geoestratégica argentina no Atlântico Sul. Notem, nós temos que a Argentina tem uma população significativa, uma economia, não é? Por mais que em crise, é um país importante no cenário da economia internacional, e especialmente para o Brasil. Agora, a posição geoestratégica o Brasil já domina em boa parte o Atlântico Sul, né? É o mais importante país projetado na região do Oceano Atlântico, né? Agora, a Argentina só estende a importância dos BRICS nesta localidade do Atlântico e mais, né? Existe uma pretensão chinesa de se aproximar mais e mais da Argentina e fazer, inclusive, da Argentina, ok, um ponto estratégico para a influência chinesa no mundo, certo? E curiosamente, ainda a Argentina tem um território importante no continente da Antártida e, consequentemente, domina ali, ó, a passagem pelo Estreito de Drake, no extremo sul do nosso continente. Certo? Então, posição importante, projeção para o Atlântico Sul, conforme estamos aqui observando. Tudo bem? Espero que nós tenhamos compreendido os motivos da expansão dos BRICS para tais países, certo? Espero que você tenha, compreendido, conforme disse, e claro, vou reiterar o pedido, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e estão tentando entender por que tais países passaram a fazer parte dos BRICS e outros não, tá bom? Mas é isso, bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.